Ai, porque a deusa. Ai, Mas sim, não é sim. A deusa chegou. A Deus. deusa chegou. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Lua cheia, rainhas do Sabá se reúnem novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cássia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lua. Tudo bom? Tudo jóia. Petrúcia, tudo bem? Oi, Lua. Oi, Cássia. Oi, Eileen. E oi, todo mundo que está aqui com a gente. Gente, hoje a gente tá com alguém muito especial, uma pessoa que a gente curte pra caramba, que é a Eileen Down. Eileen Down é bruxa, é sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras. A gente vai deixar o arroba para vocês seguirem, tá? Ela tem um trabalho muito legal com o canal da TCS na internet. Se não o primeiro, um dos primeiros canais que traz conteúdo de vídeos especificamente para o público pagão. Então, se vocês não conhecem ainda, eu convido vocês também a conhecer o canal da TCS, onde vocês vão ver a Eileen, desde a Eileen pequenininha até a Eileen já adulta. Então, é muito legal a gente acompanhar toda essa trajetória. A Eileen também é escritora, ela tem 2 livros publicados, o Vivendo Isis, A Deusa em Minha Vida, e o Magia das Estrelas. A Eileen hoje mora na Bélgica, e ela é a mãe do Lipe, e de gatos também, e está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre a deusa, o que é a deusa. Eileen, seja muito bem-vinda. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e de conhecer as meninas pessoalmente, que a Lu já tinha falado, mas a Cássia e a Petrúcia era só por mensagem, finalmente estamos aqui num bate-papo, então espero contribuir. Bem-vinda. Muito bom, gente. Bom, a gente chamou a Eileen para conversar sobre o conceito de deusa, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre deusas, sobre teísmos. E para iniciar, Eileen, eu queria saber assim de você. Quando a gente fala de monoteísmo, duoteísmo, panteísmo, essas formas que as pessoas se relacionam com o sagrado, eu queria saber se você tem algum que você se encaixa. Como que é a sua vivência dentro desse aspecto de teísmo? Você se considera panteísta, politeísta, duoteísta? Como que é para você essa relação tua com o sagrado, assim, Deus, deusa, essa força, assim? Então, eu vou confessar uma coisa, gente, essas coisas, assim, que eu vejo muito mais como teoria do que como prática. E quando a coisa vai muito para teoria, a minha cabeça não guarda. Então, por exemplo, assim, tem umas terminologias que me perdem e não faz diferença para a minha prática, então eu acabo esquecendo que elas são. Mas acho que o mais próximo do que eu sou é politeísta. Porque, assim, eu entendo a deusa como a grande criadora, o Deus como seu criado, mas que eles são aquele diamante multifacetado. Esse diamante multifacetado não é uma coisa só, são várias. Então, eu acho que isso é mais próximo do politeísmo, que tipo, eu realmente vejo e entendo a divindade como várias. Você acha, então, que esses conceitos que trazem, que eles não são excludentes, né? Dá para você... Com certeza. Interessante. Com certeza. E para vocês, meninas, como que é para você, Cássia? Olha, eu me considero politeísta. Tanto pelo fato de que eu realmente trabalho com diversos deuses, eu não tenho um culto para uma divindade só, uma conexão com uma divindade só, eu tenho com algumas, né? Acredito em todos os deuses. Eu acho que todos os deuses são reais e verdadeiros e tal, apesar de, obviamente, a gente não cultuar todos eles, né? Seria impossível. Mas eu me considero politeísta mesmo. Apesar de existirem, como a Eileen falou, até diversos conceitos e tal, eu acredito que, no fim das contas, a gente trabalha mesmo nesse lado politeísta, né? Eu penso assim, mesmo quando a pessoa só cultua um Deus, enfim, eu acho que o fato de você estar inserido num contexto pagão, né? Traz a gente para esse lado. Enfim, eu me vejo assim, né? Eu me vejo como politeísta. Porque e você, não Petrúcia? se exclui outros deuses, né? Não exclui, assim, nesse sentido. Exatamente. Você não vai cultuar todos, mas você sabe que eles estão ali, né? E para você, Pê, como é que é para você isso? Eu sou animista e politeísta.
Então, e eu não entendo os deuses como faces de um sagrado, eu entendo eles como existindo e trabalho dessa forma. Isso é muito pessoal, também é importante dizer que a relação com o sagrado exatamente é uma coisa muito pessoal. Eu entendo eles como existindo fora de arquétipos criados por seres humanos. Eles são entidades reais, mas eu entendo também que, como se acima de todos esses deuses há alguma força cósmica maior que todo mundo, e que eu chamaria talvez de grande espírito, de teia cósmica. Eu não tenho muito como definir essa sensação. Na Cabala seria o Ein Sof, de onde tudo vem, né? De onde tudo emerge, inclusive os deuses, né? Mas o meu contato com o sagrado é através dos deuses como entidades, e também, como Cássia falou, não cultuo a todos, obviamente, tem os que são mais próximos, e tem essa ideia do animismo, então de que tudo, na verdade, tem uma alma e uma consciência, e isso informa toda a minha visão, toda a minha forma de enxergar a vida, todo o meu caminhar e tudo mais. Talvez o animismo seja ainda mais forte que o politeísmo na minha relação com estar aqui e como que eu me relaciono com o que é sagrado. E Lua? Vai mais ou menos na mesma linha, porque assim, essa força, inclusive esses dias estava conversando com o Elfo sobre isso, né? Quando a gente vai ver lá entre os minoicos, aí tem aquela discussão entre os arqueólogos, historiadores, mitólogos, se lá havia um grande casal de deuses, ou se eram vários casais, várias deusas principalmente, né? Porque eles eram bastante matrifocais nesse sentido. E aí a gente vai estudando e fala assim, se a gente for pegar pela cara, né, da época histórica e como se desenvolveu, parte de um politeísmo e depois vai para um duoteísmo, mas não se sabe, porque não foi decifrado, ao contrário dos egípcios, a gente não sabe, né, não decifrou ainda ali o alfabeto deles, como que eles se colocavam. E aí a gente conversava sobre isso, assim, eu penso que essa força que a Petrúcia trouxe, para mim é muito forte isso. Só que essa força é como se o meu cérebro não conseguisse alcançar o que ela é. Porque ao mesmo tempo que ela é essa força que é vida, morte, vida, que parece um movimento, sabe, de vida, morte, vida, essa força que está em tudo, que permeia tudo, que aviva esse corpo, aviva o corpo de vocês, isso é como se fossem os deuses para mim. Né? Só que meu cérebro não consegue entender direito, então o máximo que eu consigo fazer é isso. Existe uma força, um movimento que é essa força, e para mim essa força é muito dual, então essa coisa do dual que é um e que é todos ao mesmo tempo, me dá essa sensação, só que também me relaciono com os deuses de maneira politeísta, então para mim, não, Kali não é Afrodite, né, não são duas faces da mesma deusa, não é isso, mas elas estão, assim como eu, como vocês, assim como todos, estão avivados por essa força, por esse movimento que tudo permeia. Então, é meio assim que eu entendo. Eu também tenho um pensamento nessa linha, falando sobre os deuses serem a face de uma divindade só. Eu também tenho um pensamento similar, assim. Eu acredito que, como tudo na natureza, e aí entra também um lado animista, né? Eu acho que a gente faz parte da natureza do planeta e do universo, e assim como essa energia habita o nosso existir, né? Então, eu acredito que exista essa dualidade, seria mais ou menos aquela lei de gênero, né, do hermetismo. Então, eu acredito que somos todos feitos de uma energia feminina e uma energia masculina. E, né, como tudo aqui no planeta, né, é feito tudo nasce mais ou menos dessa mesma maneira, assim, né. Então, eu acredito que exista essa energia feminina e masculina que a gente poderia até chamar de Deus e deusa, né, esse princípio masculino, esse princípio feminino maior. Mas da mesma maneira que nós somos pessoas, né, somos indivíduos, assim também os deuses são indivíduos. Eu acredito que os deuses não são faces de um feminino e um masculino, mas que eles existem assim como nós existimos, somos criados de dois princípios, porém, né, e esses dois princípios aí vai subir
E aí vai ser mesmo essa coisa, como a Petrúcia falou até, do ligado a esse conhecimento da Cabala, que está ligado ao hermetismo também, né? Enfim. Sabe uma coisa que você trouxe muito interessante, Cássia? Que quando você fala assim do masculino e do feminino, eu acho que é isso mesmo, eu sinto isso muito forte. E eu consigo compreender por que de repente, até fazendo essa observação, muitas pessoas vão colocar que essa força que eu trouxe como um movimento de vida, morte e vida seria a deusa. Porque a gente até na natureza tem a parte na Gênese, né? Então, assim, quando você pensa assim, em reprodução, em nascimento da vida, a gente vê assim, e aí minha cabeça já faz um looping, assim, porque eu já penso, sabe, no Fibonacci, aquela sequência de Fibonacci, que tem o zero, nada, né, e do nada surge 1, 2, 3, e aí começa a multiplicar, e toda a vida surge a partir dessa espiral, e aí a espiral tendo toda uma importância no conceito até mesmo de deusa, né, então eu consigo compreender por que algumas pessoas colocam que essa energia, esse movimento que está para além, e na verdade, para além, mas eu acho que o além não é o certo, entendeu? Tipo, não é além, mas ao mesmo tempo está em tudo, né? Está em todos nós. Então, eu acho que, é por isso que eu falo, né? Os deuses, eles são, para mim, imanentes e transcendentes. Então, tem as duas coisas acontecem, né? Não sei como que é para vocês isso. Olha, vocês estavam falando isso, me lembrou um conceito egípcio muito legal. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, da Kemetic Orthodoxy, ortodoxia quemética, que é uma religião de reconstrucionismo egípcio. Eu faço parte dela e várias pessoas que eu conheço estão lá também. E no curso, eles dão um curso de iniciantes, né? E uma das primeiras lições ela fala disso, que, tipo, a divindade para eles é Netjer. E é tudo, tipo, todos os deuses. E todos os nomes, tipo, que a gente conhece, né? Isis, a Sete, o Exir, que eles são os nomes queméticos, todos esses nomes, eles são nomes de Netjer. E aí tem o ritual que eles fazem, esqueci o nome dele, Senut, talvez? Gente, minha cabeça é ótima, e agora tá pior ainda. Mas o rito de devoção deles é para Net. E aí, quando você está fazendo um curso de iniciantes, eles falam para você não focar em nenhum nome específico, porque a maioria de nós que vai já pensando em alguma divindade, né? Eu entrei por causa de Isis. E tem gente que já vai, assim, com afinidade a alguma divindade específica. Eles falam, esquece isso por enquanto e tenta entrar em contato com Net, que é, tipo, o todo. E para mim isso foi muito difícil porque eu achei mais distante. Então, entrar em contato com os nomes é uma coisa mais próxima, né? Que deixa a gente mais próximo, até porque, assim, é quase uma personificação de Net com várias faces. E eu acho que tudo isso acaba englobando a mesma coisa. Se eu falar de faces da deusa, nomes de Net, né, do todo, ainda assim não deixa de ser, de individualizar cada divindade, sabe? Então, eu consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Para mim, se você for trazer em termos de dualidade, seria, assim, o princípio feminino da criação, ele se expressa de milhares de formas diferentes, em milhares de espécies diferentes. E, para mim, tudo isso é a deusa. Mas a deusa é uma cadela, é uma porca, é uma pessoa, ela é uma planta feminina, e aí, dentro de cada uma dessas, você vai ter cada indivíduo, né? É a mesma coisa para o Deus. Então, essa, para mim, é a forma mais fácil que eu achei, didática, de explicar esse conceito quando a gente fala, né, de a deusa sendo o princípio feminino, o princípio gerador da vida, e o Deus como princípio masculino, a semente fertilizadora. Isso, na natureza toda, você vai ver expresso em diversas formas diferentes, e cada uma é individual. E cada indivíduo é também o Deus, mas é uma divindade, entendeu? A deusa, uma divindade. Eu consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo, assim que fez sentido na minha cabeça, sabe? Porque, para mim, é muito claro, quando você entra em contato com a divindade, né, assim, você vê coisas em comum. Eu acho muito bonito, por exemplo, você ver diferentes culturas com o mesmo arquétipo, né, tipo assim, a deusa do amor, a deusa da morte, né, você tem arquétipos que se repetem em todas as culturas, as senhoras do destino, né, e tudo isso. E algumas delas que não tiveram contato, que já tinham essas divindades antes de ter qualquer tipo de colonização ou de troca entre elas. Então, você vê que existe um arquétipo ali, que se repete, então isso é uma energia que está aí, e que, né, que ela é
primordial, talvez, mas que elas se expressam, mesmo tendo esse arquétipo, elas são diferentes, você consegue reconhecer isso. Então, para mim é como eu consigo fazer sentido dessa frase. E também você entende que a Afrodite também não é Freia, que também não é Oxum, mesmo elas sendo todas do amor. Do amor, sim. São expressões diferentes daquela energia de amor. Então, cada uma com a sua própria personalidade. Sim. Tá. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer assim que quando a gente traz esse aspecto todo, né, essa energia que a gente vai entender como um arquétipo, que uma energia que está presente nas culturas, né, em eras diferentes, você vai ver ali, tem a mesma coisa. Vocês acham que isso são fragmentos dessa força que a gente consegue entender? Como que vocês veem isso? O que eu entendo, talvez, né? É muito interessante, porque os gregos dizem que o universo surge do caos, né? E do caos inicial há uma ordem que surge. Aí a ciência fala para nós desse Big Bang, que é essa coisa que explode, de alguma maneira tem uma cola que move tudo e que os gregos chamaram de Eros. Eu tenho o entendimento de que o nosso universo, eu não sei sobre outros universos, o nosso universo é dual no sentido da vida, morte, da criação e destruição, e esses ciclos parecem estar sempre acontecendo. E eu não acho nem que eles são personificados em masculino ou feminino nesse sentido, embora a gente tenda a colocar como um ou outro, mas eu entendo mais que talvez o masculino e feminino, no sentido da polaridade, apareça já dentro da criação como diferentes manifestações. Então, eu não sei se criação e destruição são masculino e feminino, porque a própria deusa, que é feminina, tem criação e destruição, né? E o masculino também pode semear e aniquilar, né? Então, talvez o que eu entendo é que essas forças, a vida é tão potente, ou essa força criativa que move esse universo e que faz os planetas terem, super filosofar loucamente, né? Que fazem os planetas terem seus movimentos, isso é maior do que Dionísio, do que Hécate, entendeu? É uma coisa muito intrigante que sustenta o cosmos. E aí também, ao mesmo tempo, não é parado, é móvel, e dizem que está indo para vai romper o tecido do cosmos em algum momento e vai voltar a um nada, de onde talvez em algum momento exploda de novo. E se a gente for ver Gaia como a Terra onde a gente habita, que Gaia volta e meia, né, ela destrói tudo, ela destrói espécies que vieram antes, ela destrói, mesmo antes da nossa ação humana, ela extinguiu várias espécies e biomas e tudo mais, e faz de novo, e faz criativo. Então parece que tem uma propulsão de vida que tudo permeia, que é, para mim, acima da individualidade dos deuses. Mas os deuses eu entendo como potências. E essas potências a gente consegue se relacionar, que foi, acho que a Ian estava dizendo para nós do Netzer, né, dos deuses, e aí as faces, tipo Isis, Sekhmet, Taueret, eu consigo me relacionar com elas. E aí essa ideia de divindade como um todo é mais difícil para a gente apreender dentro da nossa posição humana. Né? Essa força que rege o cosmos, eu até consigo ter um momento visionário de eu sentir esse um com o todo como um, mas eu não consigo no meu dia a dia, na minha prática, me relacionar, eu consigo ter vislumbres. Então eu acho que os deuses vêm cumprir muito esse papel para nós, de uma potência que a gente também almeja e se inspira, e uma potência mais próxima. É o incognoscível, né, que até no Caibalion traz, né, existe, não dá para a gente entender mesmo, né, e uma coisa muito interessante que você trouxe, Pê, é essa questão do feminino, do gênero, e a Cássia trouxe também o princípio do gênero, é bem interessante porque se a gente prestar atenção nesse princípio, nesse axioma, diz que, na verdade, tudo tem esses dois gêneros, né, e esses dois gêneros, eles estão nas pontas e tem todo o meio, né? Então, quando a gente fala de destruição, é o que você trouxe. O feminino e masculino estão lá também, mas não é. Seria reduzir também essa força se a gente disser masculino e feminino. A gente pode tentar olhar por essa lente para conseguir compreender, mas está muito além disso, né?
Gente, tudo isso que vocês estão falando tá me fazendo umas conexões muito malucas na cabeça com umas coisas, porque a hora que eu comecei a estudar magia estelar, algumas dessas coisas, elas ficaram muito, muito fortes, assim. E esse todo que a gente entende como, né, o Big Bang, aquilo que gerou toda a criação, para mim isso vem muito das estrelas, muito. Eu não sei se vocês viram a live que eu fiz com o Elfo, que a gente falou um pouquinho disso também, que, cara, para mim é isso, é tipo uma força primordial muito maior, que é tipo energia bruta pura, assim, sabe? E aí dessa energia bruta pura veio todo o resto. Eu tava vendo umas coisas muito malucas, que aí entrando umas linhas muito doidas que não dá tanto pra falar muito aqui, mas vocês já viram aquele conceito de almas que, tipo assim, uma pessoa é assim, como é que eu explico isso? Tem um todo, aí desse todo você tem a gente, só que todos nós somos manifestações do todo. É a lei do mentalismo, né? E aí, isso pra gente faz mais sentido. Agora, tem uma outra que é tipo assim, você é uma alma, só que essa sua alma é dividida em 12, e cada uma dessas 12 é dividida em 12. Vocês já ouviram falar dessa coisa? Eu esqueci o nome disso, tem um nome. E, na verdade, é tudo uma coisa só. E cada uma dessas vive ao mesmo tempo. Então, tipo assim, aquela coisa de não existe tempo, e que tudo acontece ao mesmo tempo, e temos nós mesmos vivendo diferentes vidas ao mesmo tempo. Só que isso numa dimensão muito diferente da que a gente vive aqui. É onde, assim, esse negócio das 12, que vira 12, que não sei o quê, para mim é muito racional. Eu não acho que seja assim. Eu acho que, e para mim, que faz sentido e que eu conecto com a magia estelar e com as coisas que eu entendo do meu contato com as estrelas, que é onde eu consegui me aproximar dessa força, Petrúcia, foi com a magia estelar. Esse todo, ele ficou muito próximo de mim com a conexão com as estrelas. Antes disso também era muito mais difícil. E aí eu consigo fazer sentido disso, assim, as coisas acontecem ao mesmo tempo, tá tudo junto, somos todos um, em uma outra dimensão, que não é essa. Aqui na nossa realidade 2D, 3D, aqui nesse mundo onde a gente tem tempo e espaço, não é assim que funciona. Então, nessa nossa realidade aqui, a gente precisa dessas outras formas de conexão e de aproximação com esse todo, com o divino, com tudo isso, né? Tanto mentalmente, que eu acho que a nossa cabeça, ela não entende isso, assim. Acho que eu conheci uma pessoa que conseguia se aproximar muito dessa coisa, que aí eu vejo, por exemplo, pessoas que tiveram experiências de quase morte e relatarem como uma experiência de plenitude demais, que é você se conectar com absolutamente tudo que existe. E, cara, a nossa mente humana é incapaz de fazer isso, ou quase incapaz de fazer isso. Então, eu entendo que os deuses, né, e tudo isso, eles também fazem esse papel de, tipo, aproximar a gente dessa essência, mas aqui, no aqui e agora. Gente, não sei se fez muito sentido. legal. Eu fiz uma viagem. É ótimo, né? Uma filosofada danada. Eu fico viajando, eu fiquei pensando, até em você falando ele, eu fiquei pensando até com relação ao plano tridimensional, né, a questão da nossa visão, né, por que a gente não tem uma visão, porque aqui exige que a gente tenha focos, né, o mundo que a gente vive exige que a gente tenha um foco. Tudo bem, a gente tem a visão periférica e tal, mas ela não é que nem, tipo, uma mosca, né? Uma coisa assim, ela é muito focada, assim, muito focada. E aí a gente tem toda essa questão de dispersão quando a gente está nervoso, quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, porque aqui é um plano que nos exige esse foco. Só que quando a gente tem esse hiperfoco, a gente deixa de acessar alguns mistérios. Então, por isso, muito das nossas práticas é de abrir os canais, abrir, ampliar, porque aqui é assim, a gente é treinado e a gente nasceu e a gente está o tempo todo sendo estimulado para esse foco, para o racional, e tá certo, tá ótimo, só que não é só isso, né? E daí a gente vê, por isso tem dificuldade de visualizar, tem dificuldade de imaginar, e não sei o quê, por conta de tudo isso, né? Quero só colocar rapidinho que ao envelhecer a gente vai perdendo a visão, a gente vai perdendo a audição, e aí eu acho que o processo que a vida nos chama é o de interiorizar de uma vez por todas. Se você ainda não fez, faz favor, né? Tipo, porque a gente é obrigado, você precisa colocar coisas externas para ajudar a manter o mesmo funcionamento anterior que a vida está tirando.
Exatamente, e de novo vem essa coisa do movimento de vida, morte, vida, destruição e nascimento e tudo relacionado, e toda aquela fala que a gente tem dentro da bruxaria moderna também, né, que a deusa destrói apenas para construir, para fazer nascer, não é, o mal, e aí vem muito disso, assim, eu não acredito no mal absoluto, não acredito, não que eu não acredito que não exista o mal, eu acredito, mas o mal absoluto, essa coisa antagônica, não acredito nisso, não acredito. Eu acho que a existência é puro amor. Só que em suas nuances que nem a gente consegue compreender direito, né? E dentro dessa questão de amor, eu queria saber para vocês, assim, quero começar com a Eileen. Porque para mim, quando eu penso em deusa, na deusa, a primeira coisa que me vem à mente é amor. É um amor, puro amor, assim, uma coisa uau! E a gente sabe que não é romantizando a deusa, né? Embora as pessoas às vezes julguem, né? Quando se fala, a deusa é puro amor e tal, as pessoas acham que a gente está romantizando, mas não é. Mas para além disso, eu queria saber de vocês, como que a deusa ou as deusas, essa energia do feminino, como que se insere na vida de vocês? Aqui eu tenho uma prática, um trabalho com o Sagrado Feminino, sei que a Petrúcia tem uma prática antiga, também um trabalho antigo nesse setor, não sei se a Cássia e ele tem, se tiverem, tragam para a gente dividir, mas como que é a deusa? Ele, você escreveu um livro, né, Vivendo Isis, a deusa em minha vida. Então, como que é a sua relação, o conceito de deusa nas suas práticas, como que isso está na sua vida? Bom, a minha deusa principal de culto é Isis, e acho que a maior parte das lições, das coisas que eu entendi de divindade foi a partir desse contato com ela, né? Então, muito do que eu faço está ligado ao meu contato com ela. Tem outras coisas que eu tinha muito vontade de fazer, eu acho que Petrúcia, que é Moon Mother, uma de vocês é Moon Mother. Eu sou doida para fazer isso, eu achei a proposta fantástica, na minha primeira gravidez eu já queria fazer, e é um negócio que eu tenho muita vontade de fazer, porque me toca muito, eu acho que, né, assim, uma coisa que eu tento trazer muito é a parte, e eu acho que eu faço isso de um jeito mais sutil, é o empoderamento mesmo, sabe, e eu tenho feito isso muito numa forma de tentar acolher, porque eu acho que nós, como mulheres, a gente cresce numa sociedade que cobra tanto da gente o tempo inteiro, e que a gente tem que ser perfeita, que a gente tem que dar conta de tudo e não sei o quê. E eu tento, sim, pequenos passos, né, aqueles passinhos de formiguinha, desconstruir isso para mim e tentar passar isso de uma forma acolhedora para as pessoas. Acho que isso é muito a Deus, isso é muito amor, né, assim. E o meu contato, você estava falando de amor, me vem na hora, de novo, a magia estelar, porque a minha estrela mais próximo, assim, que eu tenho um quentinho no coração é Fumahout, que ela é o próprio amor. E quando eu estava fazendo uma vivência com ela, e foi muito legal, né, quando eu fiz o laboratório estelar, que eu estava trabalhando com outras pessoas comigo, a mensagem muito grande dela foi: tudo que eu toco se transforma em amor. E para mim isso é a energia da deusa, é a carga da deusa, né? Todos os atos de amor e prazer são meus rituais. Então, tudo que a gente faz com amor e com intenção mesmo, eu acho que é uma forma de honrar a deusa. Para mim, aqui, eu estou sempre fazendo alguma coisa para Isis e tentando trazer essa energia para mim, assim, e acho que o processo muito de acolher mesmo, de tentar desconstruir isso que a sociedade impôs tanto para a mulher, sabe? E empoderar de novo a gente de uma forma saudável. Mas eu não tenho nada específico atualmente sendo feito para isso, não. Eu fiz um tempo atrás, né, quando eu estava com o Laboratório Estelar, em 2018, quando eu estava desempregada, eu consegui fazer essas coisas, eu fiz um projeto, e aí a cada 15 dias a gente trabalhava com uma deusa diferente, para conhecer essa deusa, fazer coisas para ela e tal. E aí era onde eu fazia uma coisa mais específica para a deusa com outras pessoas. Hoje é uma coisa mais pessoal, assim, mais sutil. Isis é a sua deusa, a deusa que você tem mais, assim, intimidade, então? Ela é a mais próxima, mais presente. Aí tem Perséfone também, tá bem próxima. E outras, né, que tem aquelas mais próximas, assim, que de vez em quando aparecem por aí. E vocês vêm falando delas. A turma. Isis é, assim, eu fiz um voto de consagração para ela. Então, ela é minha mãe divina, pelos queméticos, né, pela quemética ortodoxa, ela é minha mãe divina, ela que criou minha alma. E aí eu fiz esse voto de devoção a ela e ao amor, inclusive, tipo, junto com o meu voto para ela, eu fiz um voto para o amor, então é onde eu tento
trazer alguma coisa, assim. Eu acho que você expressa bastante isso, sabe? Assim, eu já te conheço há muitos anos, né? Te acompanho. Eu já falei isso para você uma vez. Eu acho que você expressa muito essa questão, assim, você é muito, eu vejo assim, você é muito Isis, assim, quando eu olho para você, vejo essa questão bastante forte. E você, Cássia? Qual que é a sua Bom, deusa? O que é a deusa para você? Como que se insere nas suas práticas? eu estava ouvindo aqui, né, a conversa e tal, e eu queria voltar um pouquinho só para dizer que eu acho que a deusa é muito importante para nós mulheres, né, e pessoas que se entendem mulheres, enfim, né, vou colocar isso mais amplo, assim, né, para não ficar uma coisa muito. Mas nós aqui, né, falando assim do que a gente tem, nós aqui, né, nós quatro e tal, e eu acho que é muito importante, me lembro quando comecei na bruxaria, que essa questão da deusa foi algo assim muito transformador na minha vida. Saber que existia uma deusa, saber que existia um divino feminino, foi muito transformador, porque a gente vive socialmente, né, uma questão muito de uma divindade masculina, né? As religiões principais são patriarcais, né? Então, tanto as divindades são masculinas, como seus representantes são masculinos, né? Se a gente pegar todos, né, todas as religiões principais mais presentes na nossa vida, é assim, né? Tanto a divindade principal é masculina, como aquele principal sacerdote ou profeta, né? Ou aquele que trouxe, né? É sempre masculino, assim, né? Buda, Maomé, né? Jesus, os papas, né? Enfim, a gente tem isso muito forte. Então, eu acho que ter o feminino, saber que existe uma deusa, ou, né? Enfim, um princípio feminino que é maior, é muito libertador para a mulher, né? E isso, quando eu comecei na bruxaria, quando eu soube da existência desse princípio feminino, foi muito importante para mim, né? E hoje, a minha deusa principal é Perséfone, né? Eu também tenho uma iniciação feita bem formal, né, com Perséfone. E eu também tenho um trabalho com outras divindades, como Afrodite e Queridwen, né? Queridwen eu já tinha tido há alguns anos, logo no começo do meu caminho, um contato muito forte, muito profundo, muito transformador com essa deusa. E aí, conforme o tempo foi passando, isso foi ficando, né, como algo que era pontual naquele momento e tal. É que Só tem que de os um tempo melhores para amigos cá. do momento, né, Cássia? Exatamente. Isso mesmo. Tem aquela que está sempre e tem aqueles que vão e vêm, assim, né? Só que de um tempo para cá, impressionantemente, e sem eu ter racionado isso, né, racionalizado isso de alguma maneira, ela se fez presente novamente. Então eu vou colocar ela aqui nessa listinha. Eu acho que esse feminino é muito importante que a gente tenha isso em mente, seja trabalhando a deusa, né, como uma entidade maior e tal, ou trabalhando as divindades femininas, lembrando sempre que existe essa força. Eu acho que é muito importante para nós, tanto como a Elin disse sobre o empoderamento, né, que é importante para a mulher, né, quanto para a gente poder se reconhecer como também parte de uma divindade e que nos espelha, né? Então, eu não tenho um trabalho de sagrado feminino no formal, né, de sagrado feminino, porém, esse sagrado faz parte da minha vida, né, faz parte das minhas práticas, tanto pelas deusas que eu me conecto, quanto em ter em cima, digamos, desse trabalho, sempre o entendimento de que existe uma representação divina feminina que me espelha, né? Que me
na qual eu posso olhar e me ver. E eu acho isso fundamental dentro do trabalho espiritual que a gente desenvolve, né, dentro do paganismo, dentro da bruxaria. Eu acho que você pode não ter um trabalho formal, mas eu acho que você faz um trabalho muito bonito também, Cássia. Vocês talvez não saibam, mas o Rainhas do Sabá nasceu, foi a Cássia, na verdade, que conversando comigo, com a Petrúcia, que começou a pensar em alguma questão que juntou nós três, né? E aí nós três acabamos criando todo esse formato, né? Então você faz, né? Dentro do seu clã você tem mulheres, então você faz sim. Não é porque não tem um título, no sentido de rótulo, assim, né? Ou que não efetivamente trabalha com isso, que você não faz, eu acredito que você faz. E você, Pedro? Isso que a Cássia estava falando, né? Da descoberta da deusa, sendo algo de profundo impacto na alma feminina, né, essa ideia que não está aí colocada, posta prontamente para as meninas, né, fez muita diferença para mim também. Isso aconteceu para mim em janeiro de 2001 e mudou a minha vida. Foi através de um contato com um trabalho xamânico de cura do útero e Pachamama. E mudou toda a minha energia, porque eu não gostava de ser mulher, eu achava super complicado, coisas do corpo feminino, eu gostava de menstruar, achava isso bacana e tal, mas, tipo, achava sempre o masculino mais interessante, o masculino que é bom, o masculino que tem valor, né? E ali virou a minha cabeça. E virou tanto a minha energia que a minha vida eu defino em antes e depois, porque foi em seguida desse começo desse trabalho que eu acabei conhecendo o meu marido, que não estaria no meu radar se eu não tivesse feito esse trabalho espiritual. E aí a gente casou em 5 meses depois de começar a namorar e fui embora do país com esse homem. E fui descobrir que o paganismo era um movimento e tudo mais nos Estados Unidos, e me envolvi muito com esse trabalho lá, aos 9 anos que eu passei em Chicago, né, e aí voltamos para São Paulo, e aí, enfim, aí eu tenho um trabalho mais constituído, mas já em Chicago eu trabalhava levando essa história do feminino, porque tinha me mexido demais comigo e causado transformações muito importantes, e eu acho que esse contato é fundamental para as mulheres, sim. Então, acho muito difícil quando uma mulher não tem uma proximidade com a grande mãe, que pode vir através dessa ideia um pouco mais aberta, ou uma face mesmo de uma deusa com a qual ela tenha essa intimidade e possa dizer, essa é minha deusa da alma. A minha, eu descobri ao longo do caminho, é Sekhmet, que está aí atrás de mim. Eu não tive como dizer não é... Eu trabalho muito com Hecate também, que apareceu depois, mas Sekhmet é, assim como ele tem a Isis claramente como a sua mãe divina, Sekhmet é a minha. Me interessei agora em fazer esse curso de baby steps, de iniciante de quemetismo, para ver, porque eu não trabalho com a Sekhmet dentro, embora eu leia muita coisa quemética, eu não trabalho com ela dentro desses moldes, é um trabalho muito individualizado meu, eu e ela, na realidade, né? E uma coisa também me chama a atenção, só para colocar aqui, dentro do trabalho de Moon Mother, que tem, quando a gente canaliza, ou quando recebe a benção do útero mesmo, a próxima é 26 de maio, já fica aqui a data para as mulheres que assistirem esse vídeo se inscreverem, online com o site da One Blessing, e quando você recebe a benção, a energia que você sente é como se fosse quase, o corpo fica, o corpo fica pesado, e sobe como fosse um calorzinho e um abraço e um colo da terra. Parece que a terra sobe e nos acolhe num colo e numa maciez fantástica. E isso, às vezes, a gente não experimentou nem com mãe, nem com vó, dependendo da nossa infância, mas parece que tem algo em nós que reconhece esse sentimento. Então, a deusa, para mim, também é encontrar esse colo no momento de desespero. É a ela, e às vezes, com face de grande mãe mesmo, uma Sekhmet, apesar de furiosa, ela protege e acolhe os seus. E isso é interessante. Eu acho que todas as deusas, mesmo as conhecidas como sendo mais tenebrosas, com seus filhos, são extremamente carinhosas e acolhedoras. Quero até a opinião depois de vocês sobre isso. E então eu tenho essa sensação assim. E conhecendo Chalice Well, em Glastonbury, que é um lugar da deusa, com a fonte que tem água, que marca de vermelho, porque tem muito ferro naquela água,
você entrar nos jardins de Charles Well é sentir-se recebendo a bênção do útero o tempo inteiro. É a coisa mais louca. Você sente e parece que o chão sobe, parece que você se desmancha. E a sensação que eu tenho, então, toda vez que eu me encontro com esse sagrado da deusa, é esse. Às vezes encontro com outra potência, mas para mim é uma delícia quando vem nessa forma. E ao passo que a energia do Deus eu sinto como uma energia de elevação e das estrelas, embora ele tinha dito que encontrou o amor da deusa em forma Holt, na estrela, eu tenho a sensação que a energia do Deus parece que me puxa para cima, puxa para uma elevação e a terra para baixo, considerando que baixo também é divino. Nossa, Petrúcia, isso me emocionou muito, assim, né? Primeiro, queria dizer que eu vejo muito de Sekhmet em você, no seu jeito de ser. Você é uma pessoa que a gente foi criando, né? Uma relação, nós duas. Então, eu gosto de observar muito. Sou muito falastrona, mas eu observo muito, né? Eu fico observando muito. Eu vejo uma força muito grande. Você, já falei isso para você tem uma força muito grande. Mas, ao mesmo tempo, você tem um quê muito maternal, mas não é um maternal estereotipado, né? Como as pessoas colocam, aquela coisa assim. Tanto que eu falei para você vai se lembrar da bênção do útero. Eu falei que eu queria que você viesse aqui antes da pandemia, né? Eu falei, eu queria que você viesse conduzir aqui na escola, no instituto. Ela falou, Lua, mas você pode conduzir também, isso aí não precisa ser Moon Mother para fazer o trabalho lá, né? Eu falei, não, mas eu queria que você viesse, porque eu sinto essa força em você muito grande, assim, ao mesmo tempo que vejo você guerreira, uma pessoa batalhadora, que tem suas opiniões, ao mesmo tempo um acolhimento, né? E eu percebo que outras pessoas têm esse sentimento com relação a você também, né? Então, eu queria te dizer isso, né? Eu acho que é importante nós, mulheres, falarmos para outras mulheres como que a gente enxerga elas, né? Porque a gente é fruto de um... A outra face da moeda de Sekhmet é Het, né? É rato. Exato, né? Então, eu vejo muito a Petrúcia nisso, né? E eu acho que às vezes a gente é fruto, todos nós temos, às vezes, resquícios de um machismo, de preconceitos mil, porque a gente está aqui buscando melhorar, mas a gente também erra. E a gente também é fruto de uma cultura que faz as mulheres, às vezes, competir umas com as outras, né? E uma coisa assim, e às vezes as mulheres compram isso. Então, eu acho que a gente, enquanto sacerdotisa, enquanto bruxas, enquanto macumbeiras, a gente tem que mudar isso, e eu acho que é uma das formas a gente, sinceramente, trazer outras mulheres e falar para outras mulheres, olha, eu vejo a Deus em você, eu vejo assim, 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 porque às vezes nem a gente consegue enxergar a deusa na gente em alguns momentos, né? A gente está tão para baixo que às vezes nem a gente consegue enxergar. Bom, a minha deusa de coração, eu tenho várias também, né? Tem uma galera, tenho um trabalho com várias, mas a primeira deusa que eu amei, que é a deusa que eu levo no meu coração, é a Diana. Foi a deusa que me apresentou os caminhos, né? Que me apresentou a arte. Eu tenho sonhos com essa... Ou depois eu vim saber, né? Que era ela, eu identifiquei como ela. Desde criança, assim, sonho que estou sendo banhada pela lua cheia, numa noite muito escura, com aquela lua cheia, assim, como um holofote. Eu tomando um banho de lua mesmo, né? Eu lembro de criança sonhar isso. E eu lembro que ela foi a deusa, assim, que me abriu os caminhos a partir de sonhos, né? Então, do trabalho com sonhos, eu tenho muito dessas questões também. E teve uma situação muito grande, muito importante na minha vida, que foi um divisor. A gente é sazonal, né? A gente tem ciclos, assim. Então, teve um período da minha vida que eu tive que me afastar do caminho, porque eu precisava me focar na minha vida material. Então, eu estava no fim da minha faculdade, eu fui mãe muito jovem, então, assim, mano, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter minha vida. Então, eu tive que ter o foco, né, no meu material. Só que isso me trouxe também uma tristeza muito grande, porque eu não dava conta. Imagina, eu fiz direito, então era OAB, era monografia, era final do curso, então, assim, eu não conseguia ter força. Às vezes eu ia lá, acendia uma vela, né, mas eu queria continuar as minhas coisas. Aquilo me trouxe uma tristeza muito grande no coração. E eu me lembro que eu tive uma experiência muito forte, logo depois de um ritual, eu tive uma experiência muito forte com Diana. Eu fiz vários rituais, né, de consagração, tenho uma relação com ela. Depois de um tempo, ela ficou quieta, falou assim, deixa eu abrir espaço para minha filha conhecer outras, né, e aí vieram várias, né, então várias que vocês citaram aí também tem a ver, Afrodite, muito forte, a grande mãe minoica para mim é muito, muito forte, porque ela me lembra muito dessa força, né,
primeira, assim, essa coisa. Então, eu tenho uma relação muito, 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 muito próxima com ela. E aí, ela falou para mim naquele momento, né? Eu tive um sonho, só que foi uma experiência um pouco diferente de sonho, né? Em que eu estava numa janela, assim, tinha uma ponte, eu olhava pela janela e via essa ponte, assim, e de alguma forma eu sentia como se fosse como a gente, quando tá um pouco altinho, que você fica meio bêbado, assim, eu senti uma coisa assim, eu tenho várias vezes essa sensação em sonhos, quando vem alguma coisa das divindades, assim, que falar comigo. E eu me aproximei dessa janela, aquilo me atraiu, assim, me aproximei da janela, e aí eu vi uma noite, né, um céu, assim, com estrelas, e uma lua gigante, assim, mas muito gigante, parecia que estava muito perto dela. Sabe quando ela nasce em alguns pontos da Terra, a gente consegue fazer isso, quando ela nasce, assim, que você vai tocar nela? Era assim. E eu olhava e aquilo me deixou, eu até falo assim, me deixou enluada, assim, aquilo, eu fiquei meio num transe, olhando para aquele brilho, né, aquele brilho, assim, me iluminou, e apareceram muitas crianças embaixo, assim, e ficavam brincando comigo, e eu tava, assim, num transe, assim, conectada com essa lua cheia, e a face da lua foi se transformando numa face de mulher. Só que era uma face que, ao mesmo tempo, era lindíssima, mas era extremamente assustadora, porque me veio muito forte uma coisa assim, me lembrou decomposição, mas de uma forma bonita. Foi muito louco, assim, era uma coisa assim, meio em decomposição, o rosto dela, mas extremamente belo e, ao mesmo tempo, me dava um medo. Eu senti uma energia de... Não era medo, mas eu só consigo definir como medo. Era uma coisa assim que me deu um... Eita! Né? Mas ao mesmo tempo eu estava assim conectada, e aí uma voz ecoou, gente, de toda parte, dentro de mim e fora de mim, assim, falou exatamente com uma voz que era ao mesmo tempo assustadora, mas ao mesmo tempo muito acolhedora, ela falou assim: não se preocupa, porque você sempre vai ser a minha filha. E depois disso, eu lembro que isso foi o último registro naquele meu boss. Porque depois disso, realmente a minha vida ela virou um caos, que eu precisei me virar muito na minha vida material e crises e tudo mais. Foi um momento de crise total da minha vida, em que eu falava, nossa, eu não consigo mais ouvir os deuses, eu não consigo ouvir nada, sabe quando silencia completamente? É como se eu tivesse com um pano na cabeça, assim, uma coisa que eu não conseguia ver nada, não conseguia sentir nada, eu fiquei desesperada. Mas eu entendi depois que tudo isso passou, porque quando voltou muito mais forte, eu voltei muito mais aflorada, e aí o semente ancestral nasceu depois de tudo isso. Eu voltei muito mais atilada e com a minha vida material arrumada, né? E eu entendi que a deusa fez isso para mim, até me emociona, né? Para que eu pudesse ouvir a minha voz, né? Porque eu vivia imersa nisso, né? 24 horas por dia, era uma devoção entregue a tudo isso. E eu precisava desse foco, e acho que ela pensou assim, essa menina, ela não vai largar do meu pé, cara, então eu tenho que botar ela trancada num quarto escuro para ela parar, sabe assim, uma reabilitação, para ela parar. E depois foi tudo isso, então foi uma experiência que eu queria trocar com vocês, que foi extremamente importante na minha vida. Então a deusa para mim é isso, assim, ela sempre para mim, respondendo a sua questão, Petrúcia, ela para mim, ela é sempre muito afetuosa, mas sempre tem um tom de severidade muito grande. Eu até brinco, eu falo assim, os deuses, eles são mais bravos com aqueles que eles mais amam, né? É uma brincadeira, mas eu sinto muito isso. Ela não, assim, comigo ela não vem chorar à toa, sabe assim? Eu te dou colo, eu te dou tudo, mas não me vem chorar à toa, levanta e faz. Você sabe o que é para fazer, então levanta e faz. Né? Então eu vejo que tem um acolhimento, desculpa. Mas não, eu já vou passar, já tô até me estendendo demais. Tem um acolhimento, mas existe essa questão assim, levanta e faz, cara, eu não vou fazer por você. E eu tô falando isso porque eu te amo, eu não tô falando isso porque eu não gosto de você, eu tô te rechaçando, pelo contrário, né? Diga ele. Isso que você falou, eu fiz até um vídeo sobre isso para TCS, chama Quando os Deuses Somem, que a gente percebe, assim, eu já recebi várias mensagens de gente falando, parece que Deus se afastou de mim, que a divindade, né, não tô conseguindo sentir. Acho que todos nós já passamos por isso, especialmente quem tá há muito tempo no caminho. E a minha percepção, quando eu passei por isso, e foi muito com a Sete, porque ela que guiou, assim, eu fiquei
10 anos no meu processo de consagração, né, de etapas, assim, para chegar no ritual final, e mergulhei muito, e até hoje ainda tem muitos desses momentos de, eu sei que ela tá aqui, e hoje a Sete é muito isso para mim, que é assim, ela é uma presença constante, e aí eu compartilhei o meu sonho outro dia, né, que era eu falando, eu sou o Isis, mas é assim, ela aqui me vendo e confiando no que eu vou fazer. Não sei se vocês conhecem a história da Olivia da Fellowship of Isis. Eu aprendi essa história pela Nívia. Ela com, sei lá, velhinha já, mais de 80 anos, caiu no poço da casa dela. Sozinha, não tinha ninguém lá. E ela não tinha como pedir ajuda, não tinha como fazer nada. E ela viu, assim, acho que tem uma coisa dessa, da visão dela, da Deus olhando para ela lá do poço, falando, você consegue. E ela saiu do poço sozinha, sabe? E a gente, todo mundo que tem experiência com a Sete fala a mesma coisa. A gente chama de tough love, né? Tipo assim, eu tô aqui, mas levanta sozinho. Você não precisa de mim. Então, eu acho que os deuses somem exatamente para eles mostrarem que a gente tem esse poder, a gente não depende deles, a gente tem esse poder por nós mesmos e a gente precisa reconhecer isso, porque eu acho que, assim, a gente às vezes tenta preencher um vazio, que acho que todos nós temos um vazio, uma coisa que é preenchido por essa presença divina, mas a gente se reconhecer como divindade também, perceber o nosso poder pessoal, é uma coisa que quando a gente tem essa conexão com os deuses, eles também fazem, né? A deusa faz muito isso. Eu vejo isso em várias pessoas que eu já acompanhei e já conversei. Eu tenho da minha conexão com Perséfone, né? Vocês estão falando essas coisas e eu estou pensando aqui como converge algumas coisas, né? Apesar das divindades serem diferentes, eu sinto algo bastante similar, assim. Eu acho que Perséfone está muito ligada à autonomia e à soberania da gente em relação à nossa vida, né? Então, eu sinto isso também. Quando eu preciso naquele momento que você fala, pô, já aconteceu comigo de momentos muito sérios, nos quais eu estava passando por questões bastante complicadas, eu traçar um círculo e deitar dentro dele e falar, Perséfone, eu estou precisando aqui do seu colo. E aí eu já deitei em posição fetal até. Tipo, de estar assim, num momento tão horrível que eu queria só colo de mãe, assim. E ela estava lá para me dar esse colo. Porém, isso bastante difícil, assim, acontecer. Até porque, né, a gente tem esses momentos que são muito raros também na nossa vida, né? Não é toda hora que você tem esses momentos. Mas eu sinto muito essa energia também e dela ter a questão seja soberana da sua própria vida, seja você, seja rainha da sua existência, né? Então, eu aprendo muito e tem muito essa coisa de você consegue, você vai rolar, né? Seja forte, seja dona da sua vida, né? Então, eu também sinto isso bastante. Mas quando o bicho pega, ela tá lá, sim, com certeza. É porque esse assunto, né, gente, a gente vai... E eu fui me identificando muito com muita coisa que vocês todos falaram, assim. E é muito legal de ver isso, eu acho que é legal da gente botar nada. Que por mais que a gente tenha experiências com divindades diferentes e tenha visões diferentes, não tanto até, mas um pouco diferente de como a gente sente a divindade, as experiências, elas têm coisas em comum, né? Todo mundo, e eu acho que isso não só aqui, não só no caminho do paganismo, não só na bruxaria, porque eu cheguei a falar com o Elf quando ele comentou que já foi Mormon no Instagram. Eu vi um filme uma vez de Mormon e as missões, né? Todo mundo que mergulha na sua fé e se entrega para a divindade, para as experiências, acaba passando por experiências similares, né? Você vê essa convergência de experiências, independente do caminho que você tá. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que assim, se você pensar que, sei lá, se você quiser colocar um nome para uma divindade, né, tipo, uma divindade primordial, a deusa, acho que ela mora ali, nesse ponto onde tudo se converge, sabe? Esse todo. Se a gente
quiser pôr alguma coisa, é isso. É tipo, as experiências, no final, elas levam a gente para nós mesmos, no final das contas, né? No nosso empoderamento, assim. É bem legal isso que você está trazendo e tem tudo a ver, né? Porque os deuses e toda essa força que a gente começou falando, né, vai para muito além daquilo que a gente pode compreender. Então, assim, e aí vai muito ao encontro do que a gente sempre conversa aqui, a proposta do Rainhas do Sabá, das nossas propostas de trabalho em conjunto, é dizer, as verdades que a gente diz, né, são partes de verdade, é verdade para mim, faz parte do meu caminho. Se eu posso dividir com você e se vai te fazer sentido, ok. Não vai te fazer sentido, ok. Mas a gente respeita, porque são partes de todo um sagrado muito maior. Então, eu vejo uma pessoa vamos supor, uma freira, uma monja, eu vejo uma mãe de santo, eu vejo, enfim, de outras denominações, e eu respeito e reverencio ali aquela mulher, e para os homens também, claro, né? Eu reverencio o sagrado dela ali, respeito, não faz sentido para mim, mas as experiências que vão trazer são muito parecidas com outros nomes e tal, porque tá além desses rótulos, né, gente? Hashtag aquilo que nos une. Hashtag aquilo que nos une. Muito bem, Eileen, foi um prazer, foi muito gostoso bater esse papo com você. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso Sabá. Sempre que possível, a gente quer que você venha aqui para a gente bater outros papos, conversar de outras coisas. Petrúcia e Cássia, muito obrigada por mais esse momento aqui de troca, de partilha. Vocês são demais. E é isso. Beijo para vocês e até a próxima. Beijos. Beijos.